Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Libertação. Hoje, exatamente 10 de setembro de 2021. Vamos envolver o nosso amado amigo Augusto, nossa voz firme, forte aí do nosso EOS, vibrante. A gente sempre recebe assim um elogio. Nossa, que voz! É o nosso querido Augusto. Ele irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida amiga Mita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E assim, mestre amigo Jesus, nesse grupo de amigos que se reúnem, nessa alegria de relembrar os teus ensinamentos, te rogamos que tu possa nos intuir a todos para que, relembrando esses teus ensinamentos, possamos internalizá-los e buscá-lo aplicar no nosso dia a dia esses exemplos. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva e fique conosco, mestre amigo, hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, o André Luiz pediu do Gúbio autorização para continuar na casa dos Silva, que o irmão o Sidônio ia prestar auxílio a Isaura, e ele queria ver isso para os estudos dele, que o Sidônio falou que a Isaura sofria de ciúmes, que eles iam prestar assistência, e então o Gúbio voltou com a Margarida e o esposo e os outros para casa, e ele ficou com o Sidônio. E ele viu que na hora da emancipação o seu Silva via o André e o Sidônio e disse que ele chamou a Isaura, mas a Isaura não veio. E o Sidônio diz: por hora, não te preocupes, vai com o nosso irmão para o estudo. Então o seu Silva foi para o estudo e a Isaura também despertou, né, emancipou, e ela não deu conta da presença nem do André nem do Sidônio. E o André ficou espantado e aí diz: a gente não pode, né? Ela tem o livre-arbítrio, ela não nos vê a presença, mas quando a gente chega perto, ela corre deles. E nós estamos nessa parte. Então vamos lá, gente, que Jesus nos conduza. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora, efetivamente, detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, perder o quê? As possibilidades de serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais alta. Sabia a sociedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Não ignorava que a palavra do mestre exortava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros fundos da estrada. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico, porque a ideia de André era praticamente obrigá-la a ir para o estudo que o esposo dela estava indo. E aí fica bem claro que ninguém obriga ninguém a viver evangelho. Evangelho é amor, amor não se impõe, se conquista. Vamos ver então aí a voz do senhor Sidônio. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. A esse tempo, acompanhávamos a senhora Silva, fora do corpo de carne.
a fugir de seu domicílio para a via pública. Fugir, olha a palavra. Estugou, ou seja, caminhou rapidamente, tá, gente? Caminhou rapidamente, né? Foi rapidamente o passo até encontrar velha casa desabitada, a cujas sombras se lhe depararam 2 malfeitores desencarnados, inimigos espertos, né, sagazes, espertos do serviço de libertação espiritual, de que se convertera em devotada servidora. É evidente que a esperavam com um propósito deliberado de intoxicar-lhe o pensamento. Então, presta atenção. O centro espírita, a reunião mediúnica era feita dentro da casa dela. Dentro da casa dela, espírito nobre, Sidônio lá dentro, equilíbrio perfeito. Mas a mente dela estava envenenada pelo ciúme. Então, o esposo já foi recolhido e foi para a sala de estudo. Ela foi buscar exatamente os seus afins, que estavam aguardando-a. Qual o propósito deles? Intoxicar-lhe mais ainda o pensamento. Mas quem foi que deu a ideia de tudo? Quem foi que se vinculou a eles? Ela. Através dos ciúmes. 3 locais. Então, gente, larga de mão. Larga. Ciúme de quê? Não é nem um Brad Pitt, nem uma Angelina Jolie. O que é isso? Mesmo se fosse, ninguém é dono de ninguém. Sabe, eu acho isso uma leseira baré tão grande. Vai viver sua vida. Ninguém obriga ninguém a conviver com ninguém. Ninguém é dono de ninguém. É ridículo isso. Você querer mandar na vida do outro, dizer o que o outro tem que vestir, para onde o outro tem que ir. Nós ainda não entendemos que casamento é uma opção de 2 pessoas conviverem junto, mas o casamento não é uma assinatura de propriedade. Nós temos muita imaturidade quando se fala em relação. Nós queremos ser dono um do outro. O esposo quer tomar a posição de pai, a esposa quer tomar a posição da mãe do outro. E há quem se submeta a isso. E passa a ser uma relação ridícula, infantil e que não vai muito longe. Porque se não há confiança, é insuportável essa relação. Então, se você não confia com o parceiro e com a parceira que você escolheu para casar, por que casou? Porque a base de uma relação é a confiança. Casou por quê? Então, eu volto a repetir, é ridículo esse tipo de relação. Você subjugar o outro e se achar dono. Pra onde tu foi? Pra onde tu vai? Eu te liguei 3 vezes, por que tu não me atendeu? Eu marquei contigo 10 horas para te me buscar, por que tu tá chegando só agora? Como se o caboclo ou a cabocla fosse motorista particular. Então é desgastante esse tipo de relação, deprimente, e se torna uma verdadeira prisão. Eu digo que uma das coisas mais lindas na vida de um ser humano é a liberdade de ir e vir. A liberdade de escolher o corte do cabelo, a roupa que vai vestir, as amigas ou os amigos que vai sentar para conversar, jogar futebol, ir para o salão de beleza, seja lá o que for. E ambos terem a liberdade e a confiança de fazerem isso. A relação que não permite que a esposa ou que o esposo tenham amigos. Isso é uma relação adoecida, muito adoecida. O outro não é sua propriedade, é uma individualidade como você também o é. Tem uma personalidade que difere da sua. Não seja perverso em querer anular a personalidade do outro, querendo que o outro seja a tua personalidade, do jeito que tu quer. A neurose é tua, não é dele ou dela. Porque querer que o outro seja como eu quero que ele seja, isso é o comportamento neurótico que temos que nos tratar. Senão daqui a pouco a gente está batendo um tratamento psiquiátrico daqueles bem agressivos. É falta de caridade para com o outro. E a convivência caridosa começa dentro de casa. Então o outro não é tua propriedade.
É um parceiro, uma parceira que escolheram para habitar embaixo de um mesmo teto. E cada um com a sua individualidade. Como diz Khalil Gibran, beberemos do mesmo vinho, mas cada um com a sua taça. Abeiraram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Vocês observam que eles já estavam o quê? Esperando. Porque apesar deles não estarem dentro da casa, quando ela pensa, ela entra em sintonia. Como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Às vezes a gente acha que o espírito tem que estar ao nosso lado para que a gente venha se comunicar. Não. Basta eu ligar nesse mesmo fio de comunicação. E de onde eles estão, eles também inspiram. Então agora o que eles vão fazer? Eles vão ainda colocar mais pimenta nesse vatapá. Amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Porque às vezes nós encarnados temos essa mesma atitude. A gente chega com a voz doce, meiga, bem amistoso, bem amistosa, só para infernizar a cabeça do outro. Olha, amiga, você é muito minha amiga, você sabe disso. Mas olha, eu vou lhe contar uma coisa, porque eu sou muito sua amiga. E olha, derrama. Recentemente eu fazendo um diálogo, a pessoa estava em casa e o Fofo viajando. E era aniversário do Fofo e o Fofo não voltou. E o Fofo viajando a trabalho. E ela sabia o local que ele estava. E ela me contou e veio aquela vozinha. Vê o localizador no Facebook. Ela disse, não vou fazer. Aí veio de novo. Veja o localizador no Facebook. Aí ela foi, ouviu o cão. E descobriu que o Fofo estava nas praias maravilhosas do Nordeste. Acabou o casamento, que não dá mais, né? E aí a gente conversando, eu olhei a ela e disse assim, porque eu estava falando justamente dessas influências espirituais. Eu disse, ok. Você tem a certeza que... Sim, o tempo que eu nem imaginei fazer isso. E a coisa veio insistentemente. Beleza. Essa influência que te levou a fazer isso, te trouxe paz ou mal-estar? Mal-estar. Então a árvore não era boa. Espírito nobre não se submete a fazer isso. Mas eles permitem. Era a hora dela descobrir. Eles permitem. Entendeu? Mas eles não se sujam para fazer isso. Então, quem cutuca, acha. Cutucou, achou. E quem acha tem que tomar uma atitude. Quem acha tem que tomar uma atitude. Então, é isso que a gente tem que parar. Eu recebo uma inspiração, abre a rede social. Vê o localizador do caboclo. Aí tu para e diz, tu acha que meu anjo da guarda vai estar incentivando a fazer isso? Não vai. Agora, se você realmente quer tomar uma atitude, vai. E assume para pouco. Agora, se tu não tem estrutura emocional, não cutuca. Gente, Olha, se a gente reúne os problemas da humanidade terrena, relação está na base primeira. E seja hétero, homo, é tudo que é relação. Depois ali vem o dinheiro, poder, mas relação, porque até mesmo que tem poder, arruma ainda a encrenca com a relação. Filhos, que já é consequência de uma relação desestruturada, e por aí se vai. Então vamos lá. Abeiram-se dela, amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Disse um dos mentirosos, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão. Por isso é que eu não gosto dessas vozes muito melíflulas. Com que então, dona Isaura? A senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. Ah, meu amigo,
clamou a interpelada, visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias e infantis. Então o senhor também sabe? Como não? Comentou o interlocutor enfático. Sou um dos espíritos que a protegem. E sei que seu esposo lhe tem sido desalmado vermelho. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhes as traições aos compromissos domésticos. Ou seja, ele tá aqui o quê? O rapaz tá traindo Botando ela? fogo. Não tá. Mas o que ele está fazendo? Colocando álcool no fogo. Para explodir realmente. Então, é aquilo que a gente diz, meus irmãos, não seja portadora do mal. Não seja portadora de informações que possam levar a qualquer casal à separação. Porque isso não é caridade, isso é perversidade. Ah, mas é minha amiga, deixa quieto. Não seja você instrumento disso. Dona Isaura, em lágrimas, confiou-se ao fingido amigo. Gritou, molestada. Sim, esta que é a verdade. Sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada que eu. Acentuou o loquaz perseguidor. Reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, nas sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam lá. Vou jogar uma pimenta. Lasciva, gente, é inclinados aos prazeres do sexo. Olha o que ele... ou seja, a mocinha já está perturbadinha, a dona Isaura. E ainda pega um espírito desse que está incentivando mais ainda os pensamentos equivocados dela. Olha o que ele diz. Reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, nas sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de prazeres sexuais, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Então o marido está ali orando, mas não está orando não. Ele está mentindo, gente. Agora presta atenção. Eles estão preocupados em separar o casal? O que eles querem? Destruir o trabalho. Eles fazem um trabalho espiritual belíssimo. Ela é média ostensiva. Diz aí, Carlinhos. Inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual. Porque o trabalho que eles realizam é de libertação espiritual. Eles atendem espíritos sofredores. É isso que a gente tem que estar atenta quando nós nos arvoramos a fazer o trabalho de Jesus Cristo. A gente tem que estar muito vigilante em nossos pensamentos, porque senão a gente cai feito um pato e a gente deixa de fazer o trabalho. É aquilo que eu sempre digo para quem a gente convida para o EOS. Eu não me preocupo se a pessoa vai fazer, eu me preocupo se a pessoa vai aguentar o rojão. Porque eles atacam. Eu sempre digo aqui para a Carlimita, né, que a gente trabalha aqui lado a lado, nas gravações, digo, meninas, vigiem. Não deixa nenhum pensamento contrário, senão daqui a pouco a gente está brigando. Mentira, ela não fala isso não. Ela fala assim, vocês estão proibidas de brigar comigo. De faltar e de brigar comigo. Faltar e brigar comigo. Não quero ninguém brigando comigo. Porque às vezes eles armam de um jeito, que são as nossas fragilidades morais, que não tem retorno. E eu já com esses anos todos de EOS, já vivi isso várias vezes.
Então, nós temos que estar vigilantes quando nos arvoramos ao trabalho do Cristo. Então, aqui, eles não estão preocupados se vai separar o casal. Eles querem destruir o trabalho. O André comenta aqui que esse ciúme só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Exatamente, porque o que esses espíritos fazem? O que esses espíritos fazem? Eles estudam. Olha, a Aramita tá lá fazendo o estudo do EOS, ela está coordenando o trabalho da Revista Espírita junto com a Carla. Está começando a libertar a consciência. Olha, a Lígia está editando, está fazendo um trabalho e tal. Vamos primeiro nos aproximar da Lígia, da Carla e da Mita e vamos estudar os pontos fracos, porque todos nós temos. Ponto fraco da Dona Isaura é o quê? Ciúmes. De quem? Do Fofo. Porque poderia ser um filho. Aquela mãe super cuidadosa que dentro do meu filhinho. Como é que a gente tira a Isaura? Não dá uma dorzinha de barriga no menino hoje, uma mãe amanhã, e toda a semana acontece alguma coisa e a mãe não sai de casa. Eles estudam ponto fraco. E ali, naquele ponto fraco, atacam. Tia, por que Deus permite? Deus não permite, somos nós que permitimos. Deus, nosso Pai, enviou Jesus Cristo e muitos profetas para nos ensinar, nos libertarmos dessas correntes pesadas, mas nós insistimos em manter essas atitudes equivocadas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, gente, a fragilidade está em nós. Eles apenas estimulam. Vamos lá continuar esse diálogo. Envolvendo a médium imprevidente na melifluidade das frases, aduzia. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. É isso mesmo. Estou rodeada de gente desonesta. Nunca sofri tanto. Confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Porque ela se sente aqui o quê? A vítima. Já está se vitimizando, não é assim que a gente diz? O pobre da vítima é o Silva, coitado, que está estudando, não sabe nem o que está acontecendo. Não traiu ninguém, é mais fiel do que sei lá o quê. E ela, coitada, nessa loucura dela. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Agora vamos ver Sidônio. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para, em seguida, lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Gente, olha só aqui que difícil. Vamos lá, para a gente aprender. Os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária, porque ela é média ostensiva. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis. Egoísmo e ciúmes. Portas fáceis de acesso à obsessão, mas não é só uma obsessão, é uma obsessão arrasadora do bem. Arrasadora, acaba com o bem. Tia, por que Deus permite? Somos nós que permitimos, não é Deus. E se ainda assim Ele permite, eu posso falar, é para que a gente aprenda a se defender. Porque o bom pai ensina ao filho como se defender. Ele não vai defender o filho. O mau pai nem ensina e ainda vai lá defender sempre. Aí a gente tem esses adultos
que não sabe ser adulto nunca. É uma eterna criança, um eterno adolescente. Essas péssimas educações que nós estamos dando hoje aos nossos filhos. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou: repara. O inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos. E os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Vocês conseguem perceber a diferença de linguagem do Sidônio para esse espírito que se passa como anjo da guarda dela? A primeira coisa foi insinuar, dizer que o esposo dela, no momento da prece, fica imaginando, trazendo imagem de sexo na cabeça. Espírito nobre não expõe ninguém, gente. Não expõe ninguém. Espírito nobre não fofoca. Acredite que somos seus leais amigos. Só falta dizer, não precisa pensar em nada, a gente pensa pela senhora. Isso é típico mesmo. E os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Aonde? Olha aí a vaidade. Só faltou dizer, confia em nós, não confia em Deus. Você vê aqui, ele não fala em nome de Deus. E ele traz a responsabilidade toda para ele, né? Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Não é justo que se submeta. Abstenha-se de receber-lhe o séquito, né? Esses seguidores de companheiro hipócrita. Abstente. Olha, já está tirando ela de onde? Do serviço. Já está mandando, né? Já está mandando. Interferindo no livre-arbítrio dela. Coisa que o Sidônio não fez. Receber os seguidores de companheiros hipócritas. Olha a palavra. Falta de caridade aqui. Interessado em orações coletivas, que mais se assemelha a palhaçadas inúteis. Tá vendo a linguagem? Bem parecida com a nossa, né? Espírito da terceira ordem. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Gente, a médium invigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que também me conhece o martírio silencioso. O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava como imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: A senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permita a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E, envolvendo-a nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem intencionados, aduziu. Olha, gente, da dúvida que anulam tantos trabalhadores. E quando os espíritos dizem tantos, é tanto mesmo. Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se.
Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos de seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não creia em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo, senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. Agora ele está incitando nela o quê? A desacreditar na própria mediunidade. Ele primeiro desestruturou o psicoemocional dela, falando de quem? Do ponto mais frágil dela, o esposo, o ciúme. Uma vez agora desestruturado, pronto, agora ela está nas minhas mãos. Agora eu vou falar da faculdade mediúnica dela. Quem não te garante que tudo isso é imaginação tua? É criação, isso tudo está no teu psiquismo? Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não crê em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando a triste aventura do ridículo. Mais uma vez pegou o esposo. Imagina como é que essa irmã vai acordar. Olhando para o esposo e dizendo, bom dia. Acordar com o cão no couro. Por isso que eu digo, a gente tem que prestar muita atenção como a gente acorda. Porque isso mostra de onde a gente está vindo. Que tipo de pensamentos paira na nossa cabeça pela manhã. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio, ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso. Não será razoável defendê-la? Ele sorriu, compreensivamente elucidou. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica. Contra os perigos do egoísmo enfermiço. Colaborou, decidida, para que o bem se concretizasse. E ela própria emprestou-nos os lábios, a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se inerme a entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Olha aí a fala. André Luiz parece bem com a gente, né? Por isso é que é ele que escreve. Mas por que a gente não defende, vai deixar ela aí? Acabou de sair de uma reunião mediúnica, ouviu o evangelho, ouviu o comentário, ela mesma emprestou o seu órgão fonador e nós falamos através dela. E ela não escutou nada? Quer ajuda maior? Somos nós, gente, aqui. A gente está ouvindo tudo. A gente não pode dizer que Deus não está a nos ajudar. É vocês que estão ouvindo aí em casa, através do canal. Você não pode dizer que você está abandonado. Não foi à toa que você achou o canal. Não foi à toa que você nesse momento parou para ouvir esses estudos que eu digo. Só faz parte de estudo espírita, particularmente nós do EOS, quem aguenta. Porque aqui a gente não põe panos quentes, não é isso que diz?
é quem gosta realmente de ser chacoalhado. Então, veja nisso uma assistência divina para que possamos rever o que temos feito de nossa vida enquanto estamos aqui encarnados. Fez significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados, e ainda Sidônio explicou. Estes companheiros retardados procedem com os médios à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, compelindo-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e, depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Nós vamos só comentar isso aqui para que a gente possa fixar bem a lição dessa noite. Estes companheiros retardados procedem com os médios à maneira de ladrões que, depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhe o lugar, compelindo a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Olha só, roubam toda a estrutura da casa, acordam o dono da casa e obrigam o dono da casa a assumir-lhes o lugar de ladrão. Aproxime-se da mente invigilante. É por isso que a tia sempre fala, gente, a gente tem que ter cuidado com o que vem no nosso pensamento. Não dê asilo a pensamentos baixos, adoecidos. Porque toda ação perversa, ela começa no pensamento. Daí o nosso Senhor nos falar que nós devemos vigiar e orar incessantemente. Porque toda ação, para tudo, meus irmãos, começa no pensamento. O medo. Com a fragilidade da Mônica. A Mônica tem muito medo. A Mônica é uma pessoa medrosa. Ela tem pavor da morte. Então vamos começar a atuar no organismo dela. Ela vai começar a sentir uma dorzinha assim lá no céu. Meu Deus, estou sentindo uma dor. Eu acho que é um câncer. Isso é, eu estou sentindo o negócio. E aí já vai procurar médico, procura não sei o que, se afastando de tudo. Estou dando um exemplo. Todos nós temos os nossos temas centrais. O da Isaura é o ciúme. Qual é o nosso? Você já parou para pensar qual é o seu? O que te tira do centro? Qual é o teu ponto frágil? Você já parou para fazer essa pergunta? Você que está aqui e você que está em casa fazendo estudo, põe para o papel. Escreva. O meu ponto fraco é esse. O que te tira do eixo? É esse ponto aí que eles vão atuar. Quando você descobrir qual é esse ponto, que você tomar consciência desse ponto, trabalha em cima desse ponto. Educa-te. Então, às vezes, esse ponto é o medo, é o ciúme, é a sexolatria, é o poder, é o dinheiro, é o orgulho, é a vaidade. Entendeste? A gente tem que saber, por isso o autoconhecimento.
O que diz a questão 919 de O Livro dos Espíritos? Quem está com o Livro dos Espíritos? Enquanto a Mita pega, eu vou só finalizar esse comentário. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e, depois, com sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam-na a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes enriqueça o futuro. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Questão 919 de O Livro. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, quando a tia diz assim, verifica qual é a tua ferida moral, coloca no papel. Você não vai encontrar só uma. A Isaura aqui, uma, mas nós não é só uma. Coloca num papel, trabalhe em cima delas, esteja vigilante, porque quando você se vê atropelando o pensamento, tu olha para o papel e você vai ver que o trabalho está em cima de uma dessas feridas. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Como conhecer a si mesmo? Aí vem Santo Agostinho, faze como eu fazia. Chega ao finalzinho da noite, passa a revista no dia inteiro. É impossível nós nos conhecermos se nós não fizermos uma análise. Para você entrar numa casa e você conhecer a casa, você tem que entrar na casa e prestar atenção no ambiente da casa. Ninguém tem como aprender se não for assim. Ninguém tem como conhecer se não for prestando atenção. Assim somos nós. É necessário fazermos essa autoanálise, esse autoencontro ao decorrer do nosso dia inteiro. Aquele momento que nos incomodou, aquele momento que nós fugimos, por que nós dissemos não, por que nós dissemos sim, para a gente saber verdadeiramente quem estamos. Foi bom, gente? Então agora é a hora da nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia vir orar para a gente. Nosso divino amigo de amor e bondade, temos muita gratidão em poder participar de mais esses estudos tão esclarecedores, com tantas advertências, que possamos estar sempre vigilantes, orando, prestando atenção nos pensamentos, tentando nos conhecer melhor, para poder trabalhar esses pontos fracos que serviriam de brechas para que escapemos do seu serviço, Senhor. Fortalece a nossa vontade para que continuemos sempre trabalhando em sua seara. Obrigado aos amigos espirituais que aqui estiveram, guiando esse trabalho. Obrigada, Senhor.